Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar as progressões aritméticas e geométricas. Então vamos iniciar com a progressão aritmética, também chamada de PA. Isso é uma coisa muito simples, tem poucos elementos para a gente saber. Então, primeiramente, o que é uma PA? Eu vou fazer utilizando termos genéricos. Então nós temos uma sequência de números A1, A2, A3, até um AN. A PA ela pode ser uma sequência numérica, que ela pode parar no N. Nesse caso, ela tem quantos termos? N termos. No caso, ela vai ser uma PA finita. Ou ela pode ser uma PA que continua. Se ela continua e nunca acaba, ela pode ser uma PA infinita. Um exemplo de PA infinita é os números naturais, né? Os números naturais, o A1 é o 1, o A2 é o 2, o A3 é o 3, o A4 é o 4, e ela é infinita. E aí, olha só, existe um padrão de crescimento. De um número para o outro, você vai somar um valor que é chamado de razão. Então, você vai sempre somando essa razão. No caso dos números naturais, a razão é 1, né? Então, você vai o 1, aí o 2 mais 1. Mais 1, você vai ter o 3. Mais 1, que no caso que a gente chama de sucessor dos números naturais. Mas, por exemplo, uma PA que a razão é 2 e o primeiro termo é o 2. São os números naturais pares. Então, 2, 4, 6, 8, 10 é uma PA de razão 2, porque ela cresce de 2 em 2. Os múltiplos de 3 naturais. 3, 6, 9... 12, 15 é uma PA cuja razão é 3. Ok? Então, ó, quem é essa razão? A razão, ó, ela é sempre um termo menos o anterior. Ela pode ser o A2 menos o A1. Ela pode ser também o A3 menos o A2. É só eu pegar um termo menos o anterior. Pode ser o A4 menos o A3. De modo genérico, a razão ela vai ser o AN menos... Qual é o anterior do N? É o N subtraindo 1, né? Então é o AN, N menos 1, ok? Se você tem o N, o número natural, quem é o sucessor do N? O N mais 1. E quem é o antecessor do N? O N menos 1. Então a razão é sempre um termo menos o seu anterior. Agora vamos ver o termo geral. Isso aqui é importante, tá? Esse R é a razão da PA. É a ordem de crescimento da PA. Ela cresce de R em R. Cada termo eu vou somar R. Então vamos agora ver o termo geral. Quem é o A1? O A1 é simplesmente o primeiro termo. Agora o A2. O A2 ele vai ser o A1 mais R. Ó. Se eu pego o A1 e eu somo R, eu tenho o A2. Quem é o A3? O A3 vai ser A1 mais R mais R. Ó, porque eu somo R mais R, eu tenho o A3. Quem é o A4? O A4 é o A1 mais R mais R mais R. Então veja que a gente vai ter um padrão. Para achar o A1, isso é o A1 mais 0 vezes o R, né? Porque o A1 mais 0 vezes o R, você quer 0, A1 mais 0 é o próprio A1. O A2, para achar o A2, isso é o A1 mais uma vez a razão. Para achar o A3, isso é o A1 mais duas vezes a razão. Para achar o A4, isso é o A1 mais 3 vezes a razão.
Então a gente pode observar um padrão. Para achar o A1 é o A1 mais 0 vezes a razão. Para achar o A2, isso é o A1 mais 1 vez a razão. Para achar o A3, isso é o A1 mais 2 vezes a razão. Para achar o A4, isso é o A1 mais 3 vezes a razão. Vamos ver aqui, ó. No primeiro termo é 0 vezes a razão. No segundo termo, 1 vez a razão. Depois 2 vezes, depois 3 vezes. Na próxima, 4 vezes. O primeiro termo é 0 vezes. É um número anterior, o antecessor do 1. É o 0 vezes a razão. O A2 eu multiplico pelo antecessor a razão, que é o 1, né? O antecessor do 2 é o 1, 1 vez a razão. O A3 eu vou multiplicar quantas vezes a razão? O antecessor do 3, que é 2 vezes a razão. Para achar o A4, eu vou multiplicar quantas vezes a razão? O antecessor do 4, que é o 3. Então, para eu achar o AN, que é o enésimo termo, eu vou pegar o A1 mais quantas vezes a razão? O antecessor do N. Quem é que vem antes do N? O N menos 1. Então, para achar o termo geral, isso é o A1 mais o antecessor do N vezes a razão. Então, essa é a fórmula do termo geral da PA. Esse aqui é a fórmula do termo geral, onde a gente pode encontrar qualquer termo da PA. Por exemplo, a PA cresce de 3 em 3. Eu quero achar o milésimo termo. Vou ficar somando a razão até chegar no 1000? Não. Você vai pegar o milésimo termo, que é o A1000, vai ser o A1 vezes 999 vezes a razão, que é o que vem antes do 1000, o antecessor. E aí também, pessoal, além da razão e do termo geral, a gente também pode fazer, no caso de uma PA finita, a soma dos N termos de uma PA finita. Antes eu vou dar aqui um exemplo aqui, ó. Nós temos uma PA que ela cresce assim, ó. 5, 9, 13. Ela vai crescendo, ó. Qual é a razão dessa PA? A razão é só você pegar um termo menos o anterior. Então, se pegar, por exemplo, 9 menos 5. Ou então, se eu pegar também, posso pegar o 13 menos o 9. A razão ela é 4. Então, 4 é a ordem de crescimento dessa PA. E aí eu quero achar o centésimo primeiro termo dessa PA. Para achar o centésimo primeiro, que é o A101, ó, o 5 é o A1, o 9 é o A2, o 13 é o A3. Qual é o centésimo primeiro termo? Isso vai ser o A1, usando essa fórmula, que é o primeiro termo, mais o antecessor do 101, que é o N-1. Que quanto é que é 101 menos 1? O antecessor do 101? 100. Vezes a razão, que é 4. Então, qual é o centésimo primeiro termo dessa PA? Isso é 5 mais 100 vezes 4, que é 400. Então, o centésimo primeiro termo dessa PA é 5 mais 400, que é 405. Vejamos agora a soma dos N termos de uma PA finita. Então, ó, nós temos uma PA que ela tem N termos, logo ela é finita. E quem é a soma dos N termos de uma PA? É o Sn. A soma dos N termos, você vai somar todos os termos. O primeiro mais, o segundo mais, todos. Penúltimo, até chegar no último. Então, a soma dos N termos de uma PA finita é você pegar todos os termos e você vai somar.
Só que se essa PA tiver muitos números, essa soma pode ficar muito grande. Então nós deduzimos uma fórmula. Que fórmula é essa? Foi observado que se você pegar o último termo mais o primeiro termo e somar o A1 mais o AN, isso é a mesma coisa que eu pegar o segundo termo mais o penúltimo. É igual isso. Também vai ser A1 mais AN. Embora eu esteja somando o segundo mais o penúltimo, isso vai ser a mesma coisa do A1 mais o AN. Para verificar isso, é só você... Bom, vamos lá. Vamos verificar, vou convencer vocês, beleza? Como esse assunto é tranquilo, é fácil. Bom, o A1 é o próprio A1, né? O A2 é o A1 mais a razão. O AN, ele é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN menos 1, ele vai ser o A1 mais N menos 1 vezes a razão, subtraído uma vez a razão, porque se você subtrai a razão uma vez, você volta para esse, né? Então esse daqui é o AN menos 1. Então se eu pego o primeiro mais o último, isso é o A1 mais o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Ou seja, isso é 2 vezes o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Se eu pego o segundo termo mais o penúltimo e somo os dois, isso vai ser o A1 mais R mais esse termo aqui, que é o A1 mais N menos 1 vezes a razão menos R. Aí esse mais R com esse menos R corta. E esse A1 soma com esse, vai ser 2 vezes o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Ora, isso é igual a isso, ó. Estão vendo, ó? Se você pegar o penúltimo mais o antepenúltimo, também vai ser a mesma coisa que o A1 mais o AN. Então toda a sequência é só eu pegar o primeiro mais o último, que é o A1 mais o AN. E aí, como você está somando de 2 em 2, a quantidade de somas que eu vou fazer, se for, por exemplo, 100 termos, eu vou ter quantas somas de 2 em 2? 50 termos. Se for 1000 termos, eu vou ter quantas somas? Vou ter a metade, porque eu estou juntando de 2 em 2, vou ter 500 somas. Então, a soma dos N termos de uma PA é só você pegar o primeiro mais o último e multiplicar por quantas vezes? A metade da quantidade de termos, que é N sobre 2. Então, essa é a fórmula do termo geral de uma PA. Você pega o primeiro termo mais o último e multiplica pela quantidade de termos. Como você está somando de 2 em 2, quantos termos você tem aqui? Você tem N termos, né? Mas somando de 2 em 2, você vai ter quantos termos somados? A metade de N, que é N sobre 2. Então, a soma dos N termos de uma PA é o primeiro mais o último, multiplicado pela quantidade de termos que eu vou somar, iguais, que é a metade, que é N sobre 2. Então, essa é a fórmula geral. Aí, alguns livros trazem assim, né? Fazem assim, isso é A1 mais AN vezes N sobre 2. O que é a mesma coisa que está aqui em cima, porque vai dar a mesma coisa, ok? Esse 2 está embaixo de tudo, ou ele está só aqui no N. Então, essa é a soma dos N termos de uma PA.
o primeiro termo mais o último termo multiplicados pela metade da quantidade de termos. Vejamos agora, pessoal, o que é uma PG, uma progressão geométrica. Eu espero que eu não esteja ficando muito no abstrato, que vocês estejam me entendendo, ok? Inclusive, é apenas uma aula de um revisional. Então, o que é a PG, né? Que é a progressão geométrica. Você tem a sequência numérica, A1, A2, A3, até um AN, ou você pode parar no N, no caso de uma PG finita, ou pode continuar se for uma PG infinita, beleza? E aí, de um termo para o outro, agora você vai multiplicar a razão. Só que essa razão agora é chamada de Q, que é o quociente. Que a gente vai ver por quê. Esse Q, que é o que é a razão, é sempre um termo dividido pelo anterior. Então eu posso pegar o A2 dividido pelo A1. Eu posso pegar um A3 dividido pelo A2. Isso, pessoal, você não vai fazer esse monte não, porque tudo é igual. Basta você fazer um termo menos o anterior. De modo geral, né? Quem é esse Q? Que é a razão da PG? É um AN qualquer, um termo, dividido pelo anterior. Quem é que vem antes do AN? O AN menos 1. Então, esse é a razão. E agora vamos deduzir o termo geral. O termo geral, o A1, é o próprio A1. Para chegar no A2, você pega o A1 e multiplica pela razão. Se você pega o A1 e multiplica pela razão, você chega no A2. Para chegar no A3, você parte do A1, aí você multiplica pela razão e depois multiplica pela razão. Então é multiplica pela razão, multiplica pela razão. Para chegar no A4, você sai do A1 e aí você multiplica pela razão, multiplica pela razão, multiplica pela razão, né? Que seria aqui já o próximo termo, que seria o A4. Então, olha só. O A1, ele é o A1 vezes quantas vezes? Nada, né? Como se fosse o 1 mesmo, vezes 1. Ou que a razão elevada a zero. Porque a razão elevada a zero é 1. 1 vezes A1 é o próprio A1. Para chegar no A2, você vai pegar o A1 e multiplicar pela razão apenas uma vez, né? Então, a razão elevado a 1. A1 vezes a razão é o A2. Para chegar no A3, isso vai pegar o A1 vezes a razão vezes a razão ao quadrado. Para chegar no A4, você vai pegar o A1, multiplicar pela razão uma vez, outra e outra. Então, é a razão elevada a 3. Para chegar no A5, você vai pegar o A1 vezes a razão elevada a 4. Sempre você vai elevar a razão a um termo que é anterior, o antecessor. Para achar o A1, você pega o A1 vezes a razão elevado ao anterior do 1, que é o 0. Para chegar no A2, você pega o A1 vezes a razão elevado ao antecessor do 2, que é o 1. Para chegar no A3, você vai pegar o A1 vezes a razão elevado ao antecessor do 3, que é o 2. Para chegar no A4, você vai pegar o A1, multiplicar pela razão elevado ao termo que é antecessor ao 4, que no caso é o 3. Para chegar no A5, esse aqui é o A5, né? Você vai pegar o A1 vezes a razão elevado ao antecessor do 5, que é o 4. Então, qual é o termo geral de uma PG? Para achar um AN, você vai pegar o A1 vezes a razão elevado ao termo que é anterior ao N, que é o N menos 1. Então, esse é o termo geral da PG, que é o termo geral.
Por exemplo, ó, algumas questões de exponencial a gente pode utilizar a PG. Um valor que vai triplicando sempre. Por exemplo, exemplo aqui, uma PG. Ó. Não duplicando, né? Eu vou colocar duplicando porque a PG já é mais complicado você encontrar o exponencial. Então vai duplicando. Então você tem 1, 2, 4, 8, 16. Ó. Isso é uma PG de razão 2, porque a razão é sempre um termo dividido pelo anterior. Pode pegar o 2 dividido pelo 1, você pode pegar o 4 dividido pelo 2, você pode pegar o 8 dividido pelo 4. Então a razão ela é quanto? 2, né? Ela cresce multiplicando de 2 em 2. Vezes 2, vezes 2. Então se eu quiser achar, por exemplo, o 11º termo dessa PG, que é o A11, que é o 11º termo. Isso é o A1, que é o primeiro termo, vezes a razão, que é 2, elevado ao antecessor de 11, que é o n-1, que é 10. Pronto, então o 11º termo é 1 vezes 2 elevado a 10, 1028. Então o 11º termo vai ser 1028. Beleza? E a soma dos n termos? A soma dos n termos eu não vou deduzir porque vai ficar um pouco complicado para vocês. Eu vou só dar para vocês a soma dos n termos. A soma dos n termos é só você pegar o primeiro termo e multiplicar pela fração. Ó. Pega o primeiro termo e multiplica por essa fração aqui. Isso vai ser 1 menos Q elevado a N dividido para 1 menos Q. Então, essa fórmula você vai achar a soma dos termos. Por exemplo, se você tiver aqui essa PG aqui, que eu dei o exemplo, e ela para no 11º termo. Então, se eu quiser pegar 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais até chegar no 1028, se eu aplico essa fórmula, qual é a soma dos n termos? Que no caso vão ser quantos termos? 11 termos, né? Isso é o A1, que é 1 vezes a razão elevado a 11, que é esse que é no caso 2 elevado a 1 menos 2 elevado a 11 dividido para 1 menos 2. Então, se você fizer essas subtrações, você vai encontrar o seguinte, ó. Bora lá. Isso vai ser, ó. Tem que fazer as contas agora. Quanto é que vai dar aqui? Isso vai ser, esse 1 vezes isso vai dar isso mesmo. Então, isso vai ser, quanto é que é 2 elevado a 11? Isso vai ser o dobro disso daqui. O dobro de 28 é 56, 2056, menos, né? 1 menos, isso vai ser 1 menos 2056, dividido para 1 menos 2. Então, isso vai ser igual a menos 2055, dividido para menos 1, que você vai ficar quanto? 2055, né? Então, a soma de todos os termos aqui é 2055. No caso dos 11 primeiros termos dessa PG. Basta você aplicar nessa fórmula que você vai encontrar. Então, nós temos para achar a razão, para achar o termo geral e para achar a soma dos n termos. Tem mais alguns detalhes, mas na nossa apostila do revisional só está falando mesmo sobre isso. Então, eu recomendo que vocês tentem fazer as atividades, ok?
que na aula de sexta-feira, que nós vamos ter online, vocês podem tirar as dúvidas e eu vou elaborar um Google Forms com algumas questões do Enem. E aí nós vamos ler as questões e saber se é PA ou se é PG. Eu vou colocar embaralhado, não vou colocar separado, para a gente primeiro aprender a diferenciar uma da outra. E se a gente vai usar o termo em geral, se a gente vai usar somas em termos. Ok, pessoal? Então é isso daí. Bons estudos. Até sexta.